beira-mar, entre luzes que lhe escondem. Dinardo, essa casa, esse lugar aqui tem lembranças espetaculares, fenomenais, né? Com certeza, cara. Sempre que eu venho a Fortaleza e eu visito aqui a Praia de Iracema, o Estoril me parece assim que tem todas as nossas impressões digitais, né? Sabe, todas as palmas de nossas mãos. A gente sabe que ele caiu uma vez, se levantou, né? Foi de uma certa forma resgatado. Na minha opinião, ele precisa ser devolvido de novo para as pessoas de Fortaleza. Você chegou a compor músicas aqui? Muitas. O que você compôs aqui? Você lembra como é que foi? Rapaz, muitas. A gente começava a fazer no Bar do Anísio, na beira-mar, e quando ficava muito cheio de gente lá, a gente dava uma escapada aqui para o Estoril para terminar a música, né? Tem muitas dessas daí. Beira-mar foi uma delas, Alazão foi outra, Manga Rosa foi outra, sabe? Enfim, é um local que eu imagino meu sagrado para nós todos, né? E aí como é que era? Sentava no meio da conversa, vinha uma ideia, pegava uma caneta e um papel, tomando umas cervejas e escrevia, compunha, fazia música ali na hora, em cima da mesa? Era assim que... Algumas vezes a gente tinha as ideias, né? Em cima, né? Uma coisa que eu aprendi, Rui, é que é relativamente fácil compor uma música e com uma letra. Para quem tem talento, né, Dinardo? De certa forma, sim, lógico. Mas ao mesmo tempo, a conversa da mesa de um bar, ela é mais democrática, mesmo com a interferência de todos. Às vezes se começava a fazer uma determinada letra e o comentário de um amigo ou de um outro parceiro, sabe, era de uma certa forma incorporado naquela visão de como seria essa coisa. Você vê que o período mais fértil da música, a chamada música cearense brasileira, ela foi feita justamente nessa orla de praia e também em algumas casas que as pessoas se reuniam, né? Nós vivíamos naquele tempo num regime de exceção muito deletério, muito bravo. Nós vamos chegar aí nessa fase, mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre a sua infância, como é que foi a sua infância. Você já morava dentro de uma escola na sua infância, né? É verdade. Você nasceu em Fortaleza e morava dentro de uma escola. Como é que era isso? Sempre, olha, desde que eu me entendo assim como criança e adolescente e até nos primeiros tempos de juventude, meu pai é professor, minha mãe também professora, e eles juntaram esforços para criar uma pequena escola, né, onde a gente morava dentro da escola. Eles separavam ali uns cômodos, essa coisa todinha, e a escola era uma espécie assim de, eu diria assim, para mim, full time. É assim, tempo inteiro, sabe? Assim, porque não era somente no horário que a gente estudava. Isso não te estressava, não? De uma certa forma, sim. Mas em outro aspecto, a gente tinha um quintal muito grande, né, nas escolas, que era uma espécie de nosso parque de diversão, onde se podia jogar bola, sabe, correr, sabe, subir em árvores, enfim. Isso daí era o outro lado sabe? E os livros, e os discos, sabe? Isso aí tudo, assim, eram pontos que eu chamaria assim de pontos de fugas do estresse de você morar, residir e ao mesmo tempo vendo teu pai trabalhando, tua mãe trabalhando, essa coisa toda. Você tinha muitos discos, muitos livros em casa? Meu pai que tinha e minha mãe também, né? Então você acredita que... Eu tinha acesso a isso. E é daí que vem o seu interesse pela música, pela poesia? Também. Te influenciou muito o fato de seus pais ouvirem muita música e lerem muito? Eu acho isso deles? Eu entendo que, de alguma forma, aquilo que os nossos pais representam, né, principalmente para a cabeça de uma criança, de um adolescente,
é profundamente absorvido pela cabeça dessas pessoas mais jovens, né? Por isso que eu acho que sempre quando você puder passar coisas boas, sem conflitos, sabe? Os casais têm que fazer isso daí, porque a criança e o adolescente é uma mente muito absorvente dessa coisa toda. Os neurônios todos ali, né? Muito ativos, né, cara? E não só os neurônios, como também a forma de ver pela primeira vez as coisas, é como se fosse uma fotografia gravada mesmo na parede da memória de cada um deles, como diz nosso grande parceiro Belchior. Né? E como é que foi sua iniciação musical? Você começou a estudar música muito cedo, com 5 anos, estudar música clássica. Isso. Eu escutava muito rádio, né? Tinha um rádio valvulado daqueles que meu pai tinha comprado da Segunda Guerra Mundial, aquelas coisas que nesse tempo Fortaleza era aquilo que o pessoal chamava assim de ponte para a África, né? Que era Fortaleza e Natal, né? Aqui mesmo, aqui atrás, no Estoril, aqui era o cassino dos oficiais americanos, né? Grandes festas. Dizem a lenda, né? Diz a lenda que o último show que teve durante esse tempo aí foi com Glenn Miller. Com a orquestra do Glenn Miller? Com a orquestra todinha, quando ele saiu daqui, indo para a África e entrou no Triângulo das Bermudas. Quer dizer, eu não sei se isso daí procede, mas muitas pessoas falam dessa coisa. A história é boa. A história é boa. Se não é vera, é vende trovato, como dizem. Se não é vera, eu me lembro, você sabe, tá vendo aquelas duas coluninhas bem pequenininhas que tem ali, naquele portãozinho? Eu me lembro, eu tinha um pouco mais de altura daquela coluna. Eu vim aqui no Estoril pela primeira vez, trazido pelo meu pai e pela minha mãe, numa festa dessas aí, e tinha uma orquestra tocando aqui do lado. Que maravilha. E eu ficava olhando, subindo na ponta dos pés e olhando nesse tempo para lá, não tinha essas coisas todas aqui na frente, você via o farol velho girando, piscando, sabe, aquela coisa todinha. Isso aí é um filme na minha cabeça que não sai da memória. Legal. Pavão misterioso, pássaro. Você estudava música clássica, evidentemente tocava Beethoven, Chopin. Qual é a influência que esses compositores tiveram na sua formação musical? Tem uma influência? Você tem uma influência forte da música erudita? Sim, não resta dúvida. Eu acredito que quando você está com a mente aberta a receber a musicalidade de todos os compositores, cada trecho daquilo que você gosta fica ali impregnado, né? Eu escutei também muito rádio, né? Músicas populares. Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, Lauro Maia, Luiz Assunção, enfim, todos esses clássicos populares, sabe? Paulo Molém, lá de Recife, né? A Cascatinha Inhana, lá do interior de Minas, se eu não me engano, né? Ou era de São Paulo, bem. Então, isso daí tudo a gente ia guardando, né? Nas paredezinhas, ou nos escaninhos, ou nas gavetas da memória. Chega um momento quando a gente começa a fazer as primeiras músicas, não resta dúvida que você, às vezes até inconscientemente, tira esses compartimentos abre da esses gaveta, compartimentos da gaveta e aquilo ali é retrabalhado, revisitado e ao mesmo tempo transformado, né? E quando é que você fez a opção? Não, eu quero fazer música popular e começou a compor. Você começou a compor no piano? Foi. São composições, a princípio, mais instrumentais mesmo, né? Como eu comecei a trabalhar nessa área de música, eu já tinha essa posição de dizer assim, isso aqui para mim é o meu trabalho, né, cara? Você já tinha essa consciência? Já tinha essa consciência e assim, isso aqui vai ser o meu trabalho. E eu, como não tinha muita habilidade nesse tempo de escrever, né, que foi uma coisa que eu fui alcançar já da adolescência para o período da universidade, né? Quando eu
passei para a Escola de Engenharia Química, né? Mas você, quando toma consciência de que você realmente quer ser músico profissional, você vai se empregar na Petrobras. Veja bem, eu tinha passado no vestibular de Engenharia Química, né? E então, para mim, era um caminho, a Petrobras estava se instalando em Fortaleza através da fábrica de asfalto, para mim tinha um nexo, né? Um link assim, Engenharia Química, Petrobras. Aí eu fiz o concurso para Petrobras e passei também, né? E passei lá também uns 7, 8 anos da minha vida trabalhando. Você acaba se empregando na Petrobras, uma estatal, no ano do golpe militar, em 64. Não havia conflito? Você viveu algum tipo de conflito nessa época? Eu acho que a vida é a gente saber trabalhar em eterno conflito, com todas as situações, né? Porque não existe uma situação ideal para a gente viver. Você se transportando para os tempos de hoje, você vê que também cada ser humano, cada profissional, ele vive os conflitos do cotidiano entre seu emprego, a sua força existencial. Claro que eu, jovem, com 18 anos, 17, 18 anos de idade, os pais da gente queriam que a gente fosse ou médico, ou militar, ou engenheiro, essa coisa todinha, sabe? E a gente, às vezes, para atender os apelos dos nossos queridos pais, a gente entrava nesses vestibulares e, como sempre a gente foi muito atento às coisas sabedoria dos ensinos, a gente sempre passava nos primeiros lugares, né, cara? Eu fiz o vestibular e também o concurso para a Petrobras, aí tudo veio ao mesmo tempo. Claro que eu já adivinhava que alguma dessas coisas, né, iriam se chocar com a minha vontade inicial, que era música, música, música e só música, né? Mas eu fui levando durante 7, 8 anos, assim, claro que às vezes em conflito, às vezes em harmonia, sabe? Essa coisa de ser estudante universitário, viver num regime de exceção, numa ditadura militar, trabalhar numa empresa estatal que também era administrada tudo por militares, né? Que sempre grilavam muito com o tamanho do meu cabelo, pelo fato de eu fazer música, né? Pelo fato de eu ser um artista. Eu fui diversas vezes... como é que a gente chamada a atenção? A chamada a atenção foram os primeiros advertido veementemente. Advertido, né? Mas depois começaram a vir suspensões. Suspensões assim, eu ia fazer, por exemplo, o primeiro festival de música nordestina, o segundo festival onde eu tive o primeiro lugar com a música Beira-Mar. Aí depois tive que ir para Recife, pedi licença, botei um colega para me substituir, aí ia num dia, voltava no outro, né? Quando eu cheguei aqui, tinha uma semana de suspensão. Eu falei, rapaz, aí o conflito agora está... Porque você tinha participado de um festival. Exatamente. Recebi aquelas admoestações, né? Dizendo assim, olha, fazer música, ter cabelo comprido, não se coaduna com o perfil de um empregado da Petrobras. Veja só. Né? O que aconteceu, né, cara? E eu, nesse tempo, o jovem é um ser humano que eu digo que ele tem por natureza contestar tudo, né? Ele é uma coisa que sai de dentro dele e ele não deve reprimir isso daí. Aí eu falei assim, mas coronel, não vou citar o nome por questões de ética. No dia que você provar que o fato de eu fazer música ou ter cabelos compridos, sabe, está atrapalhando o meu trabalho aqui, a minha função, né, de operador de equipamentos aqui, sabe, eu corto o cabelo a zero, sabe, paro de fazer música, mas se o show não me provar isso daí, vai ficar do mesmo Não há jeito. motivo para... Não há motivo para eu fazer Edinardo, diferente. você lembra a primeira música que você fez, que você, depois que concluiu a música, disse assim, pô, eu sou um compositor? Qual foi a música? Olha, quando adolescente eu fiz muitas músicas instrumentais e não gravei nenhuma delas, né? Mas que eu notava que ali, daquela argamassa sonora, daquela sonoridade que saía aí das teclas do piano, eu dizia assim, pô, bicho, até que eu levo um jeitinho bacana para fazer isso daí.
Mas eu só fui sentir mais firmeza em mim mesmo quando eu comecei a juntar a letra e a música, né? Isso daí já em 67, 68. E qual foi a primeira música? Beira-Mar? Não. A primeira que eu, assim, digo que é citável é Chapéu de Palha, Chapéu de Palha. que participou do primeiro Festival Nordestino. A segunda foi Beira-Mar, no segundo Festival Nordestino. Aí depois teve Ausência no primeiro Festival Universitário. Depois Além, Muito Além no terceiro Festival Nordestino. Estou pensando aqui as possibilidades todas. Teve uns festivais de carnaval, que eu fiz algumas músicas também. Então, todo aquele conjunto de obras, né, assim, eu já era considerado, pelo menos entre os meus companheiros, parceiros, essa coisa, assim, como uma pessoa que poderia, né, ter uma boa receptividade num âmbito maior, em outras cidades, essa coisa toda. Mas o primeiro disco que você gravou com a Helena Pittman, não foi isso? Não foi eu que gravei. Ela vindo aqui Ou em ela... Fortaleza, eu estava cantando Beira-Mar num desses festivais nordestinos. Ela gostou muito da música, né? Pediu uma cópia da música, foi para São Paulo, né? E chegou a gravar essa música num disco dela. Isso daí já foi entre 71, mais ou menos. Mas né? foi a primeira vez que você teve uma música gravada? Foi a primeira música sua que foi gravada? Gravada num objeto disco, né? Numa plataforma chamada disco. E logo em seguida, quando eu cheguei em São Paulo, aqui já dando um salto, né, depois de sair da Petrobras, de sair da Engenharia Química, na UFC, né? Chegando em São Paulo, nós tivemos um período inicialmente difícil, que a gente ficou hospedado não, ficamos habitando uma casa emprestada. Quando você diz a gente, quem éramos eu, nós? Belchior, Era a turma já? Eu já era uma turma. O Jorge Melo, o Roger, a Tete. O Fagner não estava nesse bolo, não? O Fagner também passou por lá, sabe? Era uma turma muito grande, né? E a casa foi emprestada com a seguinte premissa: ela ia ser vendida, como foi logo em seguida, e ia ser demolida, né? E a gente ficou lá, assim como o último dos moicanos, né? Assim, chegou a turma da desconstrução e a casa era muito grande, né? Ali na rua Oscar Freire, hoje em dia é um edifício gigantesco, né? Um lugar muito nobre, de São né? Paulo hoje. Exatamente, E o pessoal ia desconstruindo, assim, e a gente ia passando sempre para o quarto de trás, a turma toda, né? Tinha um Pequim também, que era outro compositor aqui do Ceará. Foi um período muito engraçado, mesmo com todos os sofrimentos, assim, né? Mais interessante é que a gente fez um show na USP, né? Na Universidade de São Paulo, um show na bandejada lá, era a hora do almoço e os estudantes inventaram, os estudantes universitários da USP, geralmente aqueles que moravam ali perto do bairro de Pinheiros, viviam na casa da gente, né? Escutando as músicas, tomando as cachaçinhas, dando opiniões, aquela coisa todinha. Aquele período dos estudantes revoltados com aquela transação, tem que ser mais político aqui, não sei o que. Aí outros dizem assim, não, mas tem uma política boa que é o romantismo também, enfim, aquelas elocubrações, né, gerais, né? E tinha uma construção ao lado, a grande maior parte, acho que uns 80, 90%, tudo era nordestino, né? Aquele pessoal que construiu São Paulo, né? Através da mão de obra barata, enfim, aquela coisa todinha. E eles ficavam lá o dia todo trabalhando e à noite eles se debruçavam naquelas... Muitos deles moravam mesmo na construção, se debruçavam na plataforma e ficavam curtindo as músicas da gente. E tinha uns cearenses lá que diziam assim, olha, canta aquela lá, a terra é muito louca, não sei o quê. Aí outros falavam pro Belchior, né? E aquilo ali foi criando, Rui, uma espécie assim de uma plateia espontânea, entendeu? Aí teve até um operário que desceu lá de madrugada, a gente tocando lá, aí bateu assim na porta, assim,
Pô, eu gosto muito das músicas de vocês, mas eu não aguento mais. De dia construção, de noite curtição. A gente deu uma grande risada junto com ele. Mas aí, fazendo aqui o corte da transação da USP. Os estudantes nos chamaram para fazer um show lá no Bandejão. E tinha um radialista, tá? Que tinha um filho, era um sobrinho que estava assistindo também a gente. No dia seguinte ele vai lá nessa casinha da Oscar Freire e nos convida para fazer um programa semanal na TV Cultura de São Paulo, onde a função da gente seria compor umas 8, 10 músicas por semana para ilustrar um convidado especial. Por lá passaram o Luiz Gonzaga, Paulo Otran, Aldemir Martins, onde eu fiz a música Engazeiras, né? Enfim, uma quantidade muito grande de pessoas interessantíssimas, cada uma em sua área, né? Foram 3 meses e meio de programas semanais, né? Amanhã se der o carneiro, carneiro, vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro. Amanhã se der o carneiro, carneiro, vou-me embora daqui pro Rio de Janeiro. Tranquilas, entre aspas também, né? Porque Sim, mas foram melhorando. Enfim. foram melhorando. Agora, o que é que foi exatamente o grupo que ficou conhecido como Pessoal do Ceará? Era um movimento? O Pessoal do Ceará foi um movimento? Eu acredito que inconscientemente foi, sabe? Não que as pessoas fizessem uma espécie assim de um numerado de, como foi feito na Semana de Arte Moderna 22, né? no movimento, sabe, da padaria espiritual, sabe? Mas inconscientemente todas aquelas premissas estavam embutidas dentro da organização ou da desorganização de cada um desses membros. Porque, veja bem, se juntava pessoas de artes plásticas, de cinema, de poesia, de literatura, de música, sabe? Enfim, pensadores. Isso de uma forma que a gente imaginava, a princípio, espontânea, né? Mas ninguém aceitava a ideia de um movimento, porque também foi uma época, Rui Lima, que se falar a palavra movimento era perigoso. Perigoso, juntava 4, 5 pessoas dizendo que era um movimento, aquilo ali já era detonado, né? Muitos de nossos companheiros e músicos e autores foram presos, entre eles Augusto Pontes, Petrúcio Maia, Roger Rogério, sabe? Enfim... Tem um episódio, inclusive, de um festival que aconteceu aqui na Praia da Taburba. Eu não queria nem falar que você participou lá e que você acabou envolvido lá numa confusão. O que foi que aconteceu? Não foi uma confusão. O que foi que aconteceu? Na realidade, foi o seguinte. Fui chamado para esse festival, que era um festival de um grupo aqui que queria fazer uma transação lá na Tabuba, sabe, para chamar a atenção para aquela parte da praia cearense. Eu estava vindo de um disco completamente estourado, que é Pavão Misterioso, sabe, essa coisa todinha. Só me chamou para eu cantar essas músicas, Terral, Pavão Misterioso, Artigo 26, que já tinha sido lançado também no disco Berro. E eu comecei a cantar aquelas músicas todas. Quando chegou na música Artigo 26, eu vi um casal de jovens, mas muito jovens mesmo. Eu acho que era assim... Era 15, 16 anos, tentando subir pela escada traseira do palco, né, para confraternizar ali, aqueles hippies, como eram, né, menina umas saias bonitas, florido, cara de cabelo grande, aquela coisa toda, e uma mão de violência muito grande. Eu olhava para um lado, tinha praticamente uma praça de guerra, uma quantidade absurda de policiais, todos armados, cacetetes, metralhadoras, revólveres, essa coisa todinha, e de outro lado uma juventude maravilhosa querendo escutar música, cantar, aquela coisa toda. Resumindo a ópera, desceram o cacete em cima desse casal. Isso em cima do palco.
onde eu estava cantando. Bicho, eu parei de cantar e disse assim, pelo amor de Deus, cara, isso aqui é um festival de música que a gente está aqui para cantar, para ser feliz, sabe, para cantar junto, né? Não estou entendendo essa mão de violência. O nosso amigo e parceiro Pepe, ao encostar o carro lá, esbarrou para-choque com para-choque no carro da polícia, que estava estacionado também. Saiu um cara e tascou-lhe o cacetete na cabeça do Pepe, que abriu uma brecha. Assim. Eu estou te falando apenas para você entender a brutalidade dessa época, né? Uma amiga minha que foi fazer xixi na praia, que naquele tempo não tinha esses banheiros químicos, né? Soltaram um cachorro, um cão policial lá, o animal pegou... Uma violência absolutamente gratuita. Né? Gratuita, completamente sem sentido. Arrancou um naco da coxa da menina, a menina ficou com aquelas carnes expostas, todinha saindo levada às pressas. E aí eu juntei toda aquela situação e falei assim, rapaz, olha, igualdade, liberdade, fraternidade, viva a liberdade, viva a igualdade, viva a fraternidade, sabe? Isso aqui nós estamos aqui cantando para ser felizes. Aí terminei de cantar artigo 26, que fala, olha o padeiro entregando pão, de casa em casa entregando pão. Enfim, terminado o show, 1h30 depois, eu desço do palco, aí tem uma roda de policial enorme, papapá, aquela coisa toda. Aí eu falei, pô, a segurança daqui até tá boa. Aí chega um hippie de Araque, com aqueles colares, não sei o quê. Aí assim, olha cara, é o seguinte, ó, o delegado tá querendo um autógrafo teu. Aí eu falei assim, vixe, lá vem merda, cara. Né? Que era um policial infiltrado. Infiltrado lá. Aí eu falei assim, olha rapaz, eu terminei o show, tô cansado agora, sabe? Em outra oportunidade talvez. Não, você não está entendendo. Foi exatamente as palavras que ele falou. Você não está entendendo. Aí puxou do coletezinho de hippie dele assim, né? O senhor está preso. Aí eu falei, por quê? Por incitar a massa contra os poderes constituídos. O Estelinho Vale estava do meu lado, né? A gente estava descendo do palco. Aí eu entreguei o meu violão para o Estelinho, aí chegou um cara do outro lado, aí querendo me levantar pelos braços. Eu falei assim, meu amigo, eu sei caminhar pelas minhas próprias pernas. Aí fomos para uma espécie assim de uma coisa estranha que tinha lá em Itabuba. Era um bar e tinha o pessoal chama um purão, né? Purão, se descia as escadas assim, aí aquela coisa, sabe, cheia de garrafas de cerveja, de bebida, não sei o quê, e uma roda de policial, tudo armado, cara. Metralhadora, aquela coisa todinha. Aí um delegado, que eu não vou dizer o nome dele, mas todo mundo já deve estar sabendo, que era dessa época, disse assim, olha, cara, você é muito atrevido. Eu falei assim, atrevido por quê, senhor? Ele assim, porque você sabe que amanhã você pode ficar boiando aqui, aparecer boiando. Isso aí são palavras literais, cara. Eu não esqueço até hoje. Boiando aqui na praia de Itabuba. Chegou então, e eu tentava dizer assim, pô, que absurdo, aí querendo sair da roda, e aí os caras chegavam com o cacetete e na canela. Não sei, outros me empurravam com o cano da metralhadora. Fica aqui nessa roda, cara. Aí, nessa época, providencialmente, uma das meninas que estavam produzindo junto com o Sabino Henrique, um jornalista também aqui, grande jornalista, e a esposa dele entrou lá, bicho, enfrentou os caras, disse assim, olha cara, o Ednardo foi convidado pelo governo do estado do Ceará para esse festival. Vocês tenham cuidado com o que vocês vão fazer, que vocês vão responder diretamente ao governo estadual. Aí a coisa... Aí o cara disse assim, ainda bem que eu tenho amigo, cara. Porque senão tu ia se lascar mesmo. Né? Utilizaram palavras bem agressivas, eu estou só atenuando, né? Então, isso daí foi uma época, rapaz, que eu disse assim, rapaz, se na minha terra está assim, imagina no resto do Brasil. Olha o padeiro entregando pão, de casa em casa entregando pão, menos naquela não, pois quem se arrisca a cair no alçapão.
tempo depois, ainda com relação ao pessoal do Ceará, o Fagner, de alguma forma, ele renegou esse movimento. Né? Ele deu algumas declarações dizendo que era um movimento que não tinha muita importância, que na realidade era muito mais um projeto pessoal seu. Foi nesse momento que você se afastou do Fagner? Foi por causa disso? Olha, sinceramente falando, Rui, eu nunca me senti afastado de nenhuma das pessoas que compõem esse chamado Pessoal do Ceará. Primeiro que tudo, porque Pessoal do Ceará não é um título que eu criei, ou o Augusto Pontes, ou o Roger Rogério, ou nem a Tete, nenhum de nós. Entendeu? Isso aí foi uma coisa espontânea, feita por alunos da USP, que visitando a casa que a gente morava lá em São Paulo, eles sempre escutavam a gente se referir um ao outro, assim, o pessoal está chegando, o pessoal do Ceará. E eles botaram esse título lá nesse show que nós fizemos na USP, que depois umas estações de rádio, através do Júlio Lerna, que era um grande jornalista, locutor e grande pensador, né, colocou também esse título, e depois o Walter Silva, que gravou o primeiro disco da gente, também colocou no nosso primeiro disco. Porque assim, é uma coisa que correu a nossa revelia, não teve... eu inclusive estava em Fortaleza, quando eu cheguei lá o disco estava pronto com essa denominação, que vem primeiro com o título Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, que é o título original do disco. E na capa interna tem como subtítulo Pessoal do Ceará. Então eu acho no mínimo, eu não diria ingênuo, porque o nosso colega não é. Mas é inclusive uma coisa meio estranha dizer que é um projeto pessoal de um. Quando você vê ali, cara, principalmente assim, mais de 60, 80 pessoas participando daquela transação. Tem Roger, tem Dedé, Evangelista, tem, enfim, uma porção de pessoas. Mas você sabe que ele deu essas declarações e você ficou magoado com ele uma época, né? Não. Uma vez fizeram uma comparação entre você e o Fagner, e na resposta que você deu nessa entrevista, você disse que não estava nas suas preocupações ser famoso às custas da sua integridade artística. E disse mais, que alguns artistas vendem até a alma para fazer sucesso. O Fagner vendeu a alma para chegar a recordista de venda de disco? Eu vou lhe responder da seguinte forma. Eu gosto muito da obra do Raimundo Fagner nos primeiros discos, sabe? Onde ele era mais autêntico, era mais verdadeiro. Depois, nitidamente, isso aí não é só uma opinião minha, é uma opinião generalizada. Não sou eu que estou dizendo isso aí, estou apenas lendo algumas manchetes, assim, de uma certa forma, traduzindo o que uma grande parte dos críticos, dos jornalistas do Brasil inteiro tem em relação aos discos posteriormente gravados, uma certa atenuação de uma coisa que eu achava maravilhoso nele, assim, a autenticidade, aquele canto rasgado, aquela transação, sem se preocupar com a vendagem de disco, por exemplo, assim, que é uma coisa que ele falou uma vez, assim, o repórter perguntou, se não me engano foi o Sérgio Cabral, perguntou a ele assim, você está preocupado em vender 1 milhão de discos? Aí ele assim, não estou preocupado em vender 1 milhão de discos não, estou preocupado em vender vários milhões de discos. Uma vez já vi, por exemplo, outra amiga da gente, da companheira, Simone, lá da Bahia, falando isso daí. Eu acho que isso daí é o começo da desestrutura, quando a pessoa perde um pouco a alma artística e fica raciocinando apenas em termos mercadológicos. Porque ali naquele momento ela diz assim, o que é que está dando certo, então vou gravar isto. Você, Dinardo, diz que a produção cultural que chega à grande massa está muito aquém da qualidade que é produzida pelos artistas brasileiros. Quem é que determina o que é bom e o que é ruim para a grande massa que escuta a música? Eu acho que principalmente são os interesses mais imediatos de venda. Hoje em dia, sabe, você vê que as gravadoras antigamente, eu digo antigamente não é há muito tempo atrás não, faz pouco tempo.
tinham em seu caixa 50 artistas, em cada escaninhos de suas especialidades, né? O popular, aqueles que o pessoal chama brega, aqueles mais cabeças, aqueles que trabalhavam as músicas experimentais, enfim, era uma gama de divisão de funções. Aí houve um estreitamento, um afunilamento extremamente prejudicial para a música, não só do Brasil, a música do mundo inteiro. Pouquíssimos são os artistas hoje, ou as gravadoras, que têm ainda um respaldo, ou as gravadoras em seus castes, um grupo significativo de pessoas que estão... Hoje em dia a produção independente, ela é muito mais forte do que a produção tradicional das grandes gravadoras. Porque, de certa forma, a internet acabou com as gravadoras também, né? Tem esse aspecto também. Essa coisa da pessoa apertar no botãozinho e fazer um download não só de um álbum, como de todos os álbuns de um artista só. Você se importa que as pessoas façam download dos seus álbuns eu vejo isso daí com aquela isenção de ânimos pelo seguinte, cara, isso daí é uma coisa irreversível. Essa democratização da informação, seja da música, dos livros, sabe, das informações, da gente saber o que está acontecendo, eu acho isso daí super saudável e irreversível. Ednardo, né? Te incomoda o fato de você ter ficado marcado por uma música? Não. No caso Pavão Misterioso? Não, porque eu não me sinto marcado apenas por esta música. Por exemplo, Carneiro também me marca da mesma forma, Enquanto Goma Calça também, Beira-Mar também. Eu posso dizer aqui umas 20, 30, cara. A propósito, como é que surgiu o Carneiro? De onde é que vocês tiraram essa ideia? Como é que surgiu essa ideia? Eu e Augusto Pontes conversando lá no Anísio, eu falando para ele que eu estava vindo para o Rio de Janeiro, ele disse assim, pô, tô doido para ir também, mas não tenho grana, essa coisa toda. E eu brincando com ele, disse assim, Augusto, joga no bicho. Porque jogar no bicho, para quem não sabe, é fazer aquela fezinho, né? Jogar... Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, né? 1 é águia, 2 é não sei o quê, 3 é não sei o quê, né? E o Carneiro era o número 13, né, cara? Tinha o Pavão, que era o número 19, né? E a gente brincando naquelas coisas. Aí o Augusto disse assim, eu vou votar no Carneiro. Eu vou apostar no Carneiro. Aí a gente começou a ir fazendo um esboço. Amanhã, se der o Carneiro, vamos embora daqui para o Rio de Janeiro. Aí o Augusto falava assim, as coisas vêm de lá, né, de nada. Aí eu falei, pois é, por isso que eu estou indo lá buscar. E ele ia anotando aquela coisa todinha. E aí, então a letra foi sendo feita e foi uma coisa de uma rapidez incrível, né, cara? E essa música é emblemática também. Até hoje, por exemplo, essa moçada que está aqui criou até um neologismo, assim, todos eles querendo também, né? Os novos compositores, novos autores, novos cantores, eles colocam assim, às vezes, no Facebook, olha, deu o Carneiro, é quando um está querendo se mandar para o Rio de Janeiro, querendo zarpar. Ô, Ednardo, a gente viu aí recentemente notícias na imprensa nacional mostrando a situação do Belchior, que passa por uma situação complicada, muita gente condenando ele por algumas atitudes, mas ao mesmo tempo surgiu um movimento muito forte de dizer o seguinte, nós queremos o Belchior de novo nos palcos, cantando a música boa que ele canta, enfim, de resgatar ele para os palcos, né? O Fagner recentemente disse também que adoraria voltar a fazer um show com você e o Belchior no palco. Você toparia? Rapaz, eu tenho dito isso aí sempre. Inclusive o último show que nós fizemos, assim, os três juntos, foi no aniversário da cidade de Fortaleza, aí na década de 90, umas coisas assim. Se eu não me engano, foi em 97, coisa assim. E foi maravilhoso. Eu sempre gosto dessa ideia da junção, sabe? Eu acho isso daí saudável pra caramba. Mas entre o dizer e o fazer, a gente se confronta também
com aquela coisa que não é a realidade. Por exemplo, se eu não posso encontrar o Belchior, como é que eu posso chamá-lo para fazer esse trabalho conjunto? Né? E eu me recuso terminantemente, e todas essas matérias que saíram aí em rede nacional, as pessoas às vezes telefonam lá para a minha residência lá no Rio, querendo que eu dê depoimento sobre isso daí, eu me recuso, porque eu acho que isso aí é uma coisa de foro íntimo, do meu parceiro Belchior, só interessa a ele e a família dele. E o que interessa pra gente é ver ele cantando de Exatamente, novo, né? Não interessa as dívidas deles, cara. E outra coisa, se é dívida ou se não é, sabe? A gente vive, na realidade, uma espécie assim de uma... onde às vezes uma notícia, que eu digo assim, desagradável e ruim, vende mais do que uma notícia boa. O Ednardo, olha, eu começo agora uma campanha para que o Estádio do Castelão, agora a Arena Castelão, seja reinaugurado com um show seu, do Belchior e o Fagner juntos no palco. Que você fale pela boca dos anjos. Ednardo, obrigado. Ok. Valeu. Ficou melhor assim. Eu tenho a mão que aperrei, eu tenho sol e areia, sou da América, South America. Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. Aldeia, aldeota, eu estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar são os